E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan. Nessa videoaula eu trago para vocês aqui a sequência de atividades 3 do caderno Aprender Sempre, volume 4 da segunda série do ensino médio, que infelizmente eu esqueci dessa última parte aqui. Achei que já tivesse acabado essa apostila, mas não, ainda falta aqui o último capítulo, que é sequência 3. Então, se você estava precisando disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações enquanto eu solto a vinheta. Pois bem, aulas 1 e 2 é regular ou não? O objetivo das aulas é: nós vamos reconhecer um polígono regular. Nós vamos compreender as propriedades dos polígonos regulares. As atividades dessa sequência são destinadas ao estudante dos polígonos regulares. Dessa forma, você vai se deparar com atividades envolvendo o reconhecimento de um polígono regular, suas propriedades fundamentais, bem como a sua aplicação em situações problema diversas. Polígonos que apresentam todos os seus lados com a mesma medida são chamados de equiláteros. Então nós temos aqui, polígonos equiláteros são aqueles que têm todos os lados com a mesma medida. Enquanto que aqueles cujos ângulos internos são todos iguais recebem o nome de polígonos equiângulos. Então nós temos equiláteros e equiângulos. Então, aqueles cujos ângulos internos são todos iguais recebem o nome de equiângulos. Há ainda polígonos que atendem essas duas propriedades, ou seja, tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Existem polígonos em que quaisquer dois pontos situados no seu interior formam segmentos de reta que também estão completamente internos a esse polígono. Eles são chamados de polígonos convexos. Bom, então aqui ele esqueceu de falar, né? E o polígono que obedece essas duas características aqui é regular, tá? Então tem duas coisas aqui, tem o polígono regular e tem também os polígonos convexos, tá? Então, atendem as duas propriedades, são os polígonos regulares, beleza? E polígonos convexos são aqueles que obedecem essa propriedade aqui que eu vou mostrar para vocês, está aqui na apostila, Então você tem um segmento de reta aqui, está totalmente na região interna do polígono. Ao contrário desse daqui, que é um polígono não convexo, que você tem as extremidades internas ao polígono, porém uma parte está fora do polígono. Então esse polígono ele é não convexo. Quando isso ocorre, o polígono é não convexo. Beleza, polígonos convexos que são equiláteros e equiângulos, ao mesmo tempo são denominados de polígonos regulares. Agora sim, ele está falando aqui dos polígonos regulares. Então tá aí a definição de polígono regular. Exemplos aqui, ângulos congruentes, polígono equiângulo. Nós temos aqui um retângulo, ele é polígono equiângulo, tem os quatro ângulos com a mesma medida. Nós temos aqui lados congruentes, polígono equilátero. Esse aqui o losango, todos os lados com a mesma medida, mas os ângulos internos não são congruentes, ao contrário desse aqui, que é o quadrado. Lados e ângulos congruentes, polígono regular. Tem todos os lados com a mesma medida e os ângulos internos também. Muito bem. Continuando aqui, o triângulo equilátero e o quadrado são exemplos de polígonos regulares. Note que nós temos aqui, polígono regular, o triângulo equilátero. Tem os três lados congruentes e os três ângulos internos também congruentes. A soma dos ângulos internos é 180 graus e a medida do ângulo interno é 60 graus. Facilmente nós calculamos a medida do ângulo interno. Se você tem a soma dos ângulos, para calcular a medida do ângulo interno, você pega a soma dos ângulos e divide pela quantidade de lados, né? Aí você vai ter o ângulo interno, tá? Quadrado, quatro lados iguais, quatro ângulos iguais. A soma deles é 360. Para você saber a medida de cada um deles, 360 dividido pela quantidade de lados, nós temos aí 90 graus. Ok? Beleza. Dessa forma, podemos afirmar que polígono regular, nós temos o pentágono. O pentágono são 5 lados, 5 ângulos. Então nós temos aqui, 540 dividido por 5 vai dar 108, que é o ângulo interno. Da mesma forma, o hexágono regular, 6 lados iguais, 6 ângulos internos iguais, dá 720, dividido por 6, 120, o ângulo interno.
Observando as informações apresentadas nos quadros acima sobre a soma dos ângulos internos de alguns polígonos regulares e a medida de cada ângulo interno deles, é possível concluir mais uma de suas propriedades, que diz respeito à relação entre tais medidas. Assim, o que você consegue perceber sobre a relação entre a soma das medidas dos ângulos internos dos polígonos regulares e a medida de cada um desses ângulos. Então, nós percebemos lá que a soma, né? Aliás, o ângulo interno, ele é igual à soma dos ângulos dividido pela quantidade de lados, tá? Então essa é a nossa conclusão. A soma dos ângulos internos é igual... Aliás, a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados vai ser a medida de cada um dos ângulos internos. Como a gente fez aqui, ó, nos exemplos, né? Pegamos a soma dos ângulos, dividimos pela quantidade de lados e aí obtivemos o ângulo interno, né? Bom, na figura a seguir, todos os vértices do triângulo AME pertencem à circunferência. Veja que toda a superfície do triângulo pertence à região interna da circunferência. Quando isso acontece, dizemos que esse polígono está inscrito. Então vamos destacar essa informação aqui, ó. E que é um polígono inscrito. É quando todos os vértices pertencem à circunferência, tá? E a superfície do triângulo também pertence à área interna, tá? Aqui, ó, triângulo azul aqui. Beleza. Dividindo uma circunferência em N arcos congruentes. As cordas consecutivas definidas por esses arcos formam um polígono regular de N lados inscritos nessa circunferência. Em um polígono regular inscrito, a medida do ângulo central é dada por... Então, o ângulo central é dado por essa formulinha aqui, bonitinha, que é o quê? O ângulo central vai ser igual a 360 graus dividido pela quantidade de lados, tá? Assim, responda qual é a medida do ângulo central dos seguintes polígonos inscritos em circunferências. Então, vamos começar aqui com a letra A. Nós temos aqui, ó, a letra A é um triângulo equilátero. Nós temos aqui que a medida do ângulo central vai ser igual a 360 graus dividido por 3 lados. Nós temos, então, 120 graus é a medida do ângulo central. A letra B, um quadrado. Então, a medida do ângulo central do quadrado vai ser 360 graus dividido por 4 lados. Aqui vai dar 90 graus. Bacana, legal. Agora, por último, nós temos o hexágono. O ângulo central do hexágono vai ser 360 graus dividido por 6 lados. Nós temos 60 graus. Tá aí a medida dos ângulos centrais dessas figuras aí. Bom, considere um pentágono regular inscrito em uma circunferência de raio R. Agora observe as afirmações abaixo e assinale a única que é correta. Exatamente 4 vértices desse polígono pertencem à citada circunferência? Bom, se ele é inscrito, todos os vértices têm que pertencer à circunferência, tá? E não somente 4, né? Se é um pentágono, tem que ter os 5. O raio desse polígono equivale a todo o segmento de reta que vai do centro do polígono até a sua borda? Não. Do centro do polígono até a borda de quem? O raio desse polígono... Não, nada a ver. Dividir raio do polígono. Raio é da circunferência, né, do polígono. Dividindo-se o polígono em seus raios, obtém-se 5 triângulos isósceles. Opa, aqui já fica bom. O centro desse polígono não coincide com o centro da circunferência na qual ele está inscrito? Sempre vai coincidir, tá? As medidas dos lados desse polígono podem assumir valores diferentes? Não, porque ele é polígono regular, né? Então, para você entender mais ou menos o que acontece, foi o seguinte, ó. Você tem um polígono regular inscrito numa circunferência, tá? Então, mais ou menos aqui, polígono regular inscrito numa circunferência. Não dá para fazer direito aqui, né? Mas dá para entender. Aliás, não é nem quadrado, é um polígono regular, é um pentágono, né? Nós temos 1, 2, 3, 4. Bem, pentágono. Você dividir aqui pelos raios, vai obter 5 triângulos isósceles. Tem aqui as medidas, né, dos lados iguais, tá?
a base vai ser diferente, tá? Mas os lados são iguais, que todos são raios. Beleza? O quadrado viva, representado a seguir, tem todos os seus lados tocando externamente a circunferência. Nesse caso, dizemos que esse polígono está circunscrito. Então, quando ele está para fora da circunferência, ele é circunscrito. Perceba que o centro da circunferência coincide com o centro do quadrado, ou seja, essas duas são figuras concêntricas. Como consequência disso, é possível notar relações entre algumas das medidas do quadrado e da circunferência. Analisando a figura, preencha cada sentença utilizando as palavras adequadas. Então, eu vou pedir para você o quê? Antes de continuar aqui, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente precisando dessa parte da apostila, certo? Então, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e também deixa o seu like, isso é muito importante. O quadrado está, nós vimos que ele está circunscrito, né? Está escrito lá. Circunscrito, então vamos escrever aqui, ó. Circunscrito. Na circunferência, ambos têm o mesmo centro. Ambos têm o mesmo centro, eles são concêntricos. A medida do diâmetro, da circunferência corresponde à medida do lado do quadrado. Bacana, legal. Se considerarmos que o quadrado tem, por exemplo, o lado medindo 10 centímetros, podemos concluir que a circunferência tem metade do lado, né, que é o raio, né? Vai ser 5 centímetros de raio, que é metade do diâmetro. Algumas relações métricas dos polígonos regulares inscritos em circunferências. Nós temos aqui, ó, os polígonos inscritos e o triângulo equilátero. O lado dele, em função do raio, é R vezes raiz de 3. O apótema, L raiz de 3 sobre 6. O perímetro, P é igual a 3 vezes L. E a área é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. O quadrado também tem essas relações aqui, ó. A gente vai usar algumas delas, né? A partir dessas relações, determine a medida do lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de 100 centímetros de diâmetro. Então, quer saber o lado do quadrado inscrito, ó. Polígono inscrito, o quadrado está aqui. Essa fórmula aqui, ó. Certo? Então, o lado do quadrado vai ser simplesmente L é igual a o raio, que é metade do diâmetro, 50 vezes raiz de 2 centímetros. Bacana, legal. A medida do lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência com 60 de raio. Então, equilátero inscrito, ó, é R raiz de 3. Então, o lado do equilátero inscrito é R raiz de 3. Muito bom. E é isso, né? Ficamos por aqui. Voltaremos em breve aí com mais uma parte dessa apostila. Espero ter ajudado. Você me ajuda divulgando, compartilhando, se inscrevendo, comentando. Tamo junto, é nóis. Um cheiro, um abraço.